Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje eu quero ensinar a fazer um planejamento tributário para clínicas médicas. Eu sei que muitos de vocês devem conhecer algum médico, alguma clínica médica e podem oferecer esse planejamento tributário e conseguir muitos clientes. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um passo a passo, para você fazer esse planejamento tributário para clínicas médicas. O que você deve observar na tributação dessas clínicas e assim reduzir a carga tributária. E no final dessa aula eu vou dar uma dica que poucas pessoas conhecem, então acompanhem. Eu sou Ana Paula Amaral, contadora e advogada tributarista, sócia fundadora do Instituto Amaral e Morgado. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou explicar para vocês como fazer um planejamento tributário para clínicas médicas. O primeiro tópico que você deve observar quando for oferecer um planejamento tributário para clínicas médicas é analisar o imposto de renda desse médico. Porque às vezes pode ser que você vai olhar assim no imposto de renda pessoa física e você vai falar assim: ai, Ana, mas é 27,5% a alíquota. Sendo que no Simples Nacional eu posso ter uma alíquota de 6%, que é muito menor do que essa de 27,5%. Mas presta atenção, no Simples Nacional você vai ter 6% incidindo sobre o faturamento daquela clínica. É sobre o faturamento. Então, veja só, se eu tenho uma clínica e ali eu tive um faturamento, emiti recibo, recebi de pacientes, um valor de R$10.000, estes 6% vão incidir em cima desses 10 mil. Até aí tudo bem. Só que eu falo pra você, a clínica médica, essa clínica aqui, ela teve, ou então um profissional médico, ele teve uma despesa de R$11.000. Ou seja, ele teve aqui um prejuízo de R$1.000. Não interessa para o Simples Nacional se ele teve prejuízo. O que vai acontecer? Vai incidir 6% em cima dos 10 mil da mesma forma. Agora, se ele estivesse no imposto de renda pessoa física, não teria incidência de 27,5%. Por quê? Porque através do Carnê-Leão é possível que este médico, como pessoa física, como autônomo, ele faça as deduções. Existem deduções que são autorizadas, por exemplo, o aluguel que ele paga, o salário que ele paga dos funcionários, as despesas que ele tem dentro do consultório. Então tudo isso pode ser deduzido do Carnê-Leão. Pode ser que essas despesas aqui de 11 mil, todas elas sejam dedutíveis e neste caso ele tem um prejuízo de R$1.000. Dessa forma, se ele estivesse na pessoa física, ele não teria nada para pagar de imposto, sendo que na pessoa jurídica ele tem 6%, porque no Simples Nacional não interessa quanto que ele teve aqui de prejuízo, tá? Não interessa quanto ele teve de despesa, vai calcular em cima do faturamento. Qual que é o outro regime, o único regime além do Carnê-Leão que é possível deduzir as despesas? É através do lucro real, só que no lucro real a tributação é bem maior do que esses 6% aqui. Por isso que é importante você observar se aquele seu cliente médico não é mais interessante para ele estar na pessoa física. E vou contar a verdade para vocês, não raras vezes eu identifico que é melhor estar na pessoa física. Outro fator que você deve analisar quando for fazer o planejamento tributário para clínicas médicas é em relação ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Por que você deve analisá-lo? Porque o ISS ele varia de 2% a 5%. Quem vai definir isso é a legislação de cada município. Então pode ser que você tenha municípios que tenham 2%, 4%, e tem município que tem uma alíquota de 5%. Então, às vezes, existem municípios limítrofes e para o médico tanto faz, colocar em Goiânia ou Aparecida, e você identifica que Aparecida é 2% e Goiânia é 5%. Então, para ele é muito melhor se instalar ali em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade que fica muito perto de Goiânia, Sendo que ele vai pagar um imposto de ISS muito menor, Outro fator que você tem que se atentar na análise de planejamento tributário para clínicas médicas é o seguinte: analise a questão do regime tributário. O regime tributário mais favorável para aquele cliente, será que é o Simples Nacional? Será que é o lucro real ou o lucro presumido?
Não é tão simples assim identificar isso. Vou colocar aqui lucro presumido. E temos também o lucro real. Olha só, o que você tem que observar aqui? É importante que você faça a análise contábil deste cliente, colocando todas as receitas, as despesas, para identificar qual que é o lucro desse cliente. Porque aqui no lucro presumido, para clínicas médicas, daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês, a gente tem que a lei estabelece a presunção de 32%. Isso significa que se eu tiver uma clínica com faturamento de 100 mil ali naquele mês, na verdade eu não vou incidir um imposto de renda da pessoa jurídica, que é de 15%, e ainda tem um adicional de 10%, que pode ter ou não, né? Um adicional de 10% e a contribuição social de 9%, não é em cima dos 100 mil, é em cima do quê? De 32 mil, porque eu presumi que a base de cálculo dele é essa, pela lei. Então, esse imposto de 15% vai incidir em cima de 32%, o de 10% e o de 9% também. Agora, no Simples Nacional, o que a gente tem que observar aqui? O fator R. O fator R. O que significa isso, Ana Paula? Olha só, as clínicas médicas, elas estão no anexo 5 e é possível que elas vão para o anexo 3. No anexo 3, a alíquota ela é bem menor que no anexo 5. Mas como que eu consigo isso? Você tem que ter pelo menos 28% do seu faturamento, ele tem que ser folha de salário. Pode ser prolabore, pode ser o salário dos funcionários, então pelo menos 28% do faturamento tem que ser para salários daquela clínica. Sendo assim, você pode colocar essa clínica no anexo 3, ao invés do anexo 5, que o tributo, a alíquota dele é bem maior. Então você vai ter um tributo maior para pagar. Aqui no lucro presumido, o que você tem que observar aqui? Você vê, aqui tem uma alíquota de presunção de 32%, que é o que a lei estabelece. Mas é possível mudar essa presunção para 8%. Você sabe de que forma? Através da equiparação a um hospital. Já começaram a observar que existem algumas day clinic por aí, né? Você vê ali, não é clínica, é day clinic. Lugares em que acontecem procedimentos, né? Equiparados a procedimentos que acontecem no hospital. Então, às vezes, o médico ele realiza um pequeno procedimento na sua clínica, não invasivo. Ou então a pessoa fica ali... ela fica ali internada por um dia, que é o que acontece nas day clinics. Então, neste caso, você equipara essa clínica a um hospital e pode ser que você conseguindo isso através de uma demanda judicial, né? Tem que entrar com processo judicial para isso. Você consegue fazer com que a presunção se torne 8%. E assim você paga uma carga tributária 5% menor em relação a essa de 32% aqui no final. Quando você for jogar esse imposto de renda da pessoa jurídica, esse adicional e a contribuição social, você vai pagar 5% a menos de imposto. Isso corresponde a uma redução tributária enorme para essa clínica. Então, gente, queria mostrar aqui para vocês esses três e o lucro real. O lucro real é o seguinte, por que eu falei que vocês têm que ter uma contabilidade muito bem apurada? Outra coisa que você deve observar, por que eu falei que vocês têm que ter uma contabilidade muito bem apurada para análise do lucro real? Porque pode ser que você identifique que a presunção da receita aqui no lucro real, ela é menor que 32%. Então, às vezes você consegue chegar a uma presunção aqui de um lucro de, não sei, 20%. A lei estabelece que para clínicas médicas o lucro é de 32%, mas você identifica que aquela clínica tem um lucro de 20%, caso ela não consiga se equiparar, lógico, né? Só analisando aqui em relação aos 32%. Então, neste caso, pode ser mais vantagem estar aqui no lucro real, porque a presunção dela, no qual vai incidir esses impostos, ela é menor do que a presunção que está aqui. Né? A presunção não, o lucro real dela é menor do que a presunção que está aqui. Então, tudo isso daqui, gente, você tem que colocar numa planilha, não é tão simples assim. Exigem cálculos, tá certo?
Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e realmente o pulo do gato da aula era em relação a essa equiparação hospitalar, na qual você consegue reduzir em até 5% a tributação que você paga no lucro presumido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para outras aulas tributárias e não esqueçam de clicar no joinha aqui também para ajudar a gente. É isso, pessoal. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!